Um dia Jesus, ele encontrou cada um de nós e ele fez uma obra poderosa. Nós sabemos o que a presença de Jesus é capaz de fazer na nossa vida. Então a palavra dele, o louvor, tudo isso é uma forma da atmosfera celestial, onde nós podemos entrar e acessar coisas que são espirituais, amados, coisas que são reveladas ao nosso espírito, e ela começa a gerar em nós milagres, ela começa a gerar em nós coisas sobrenaturais. Nós estamos ministrando uma série onde nós estamos falando de honra, né? Eu acredito que nem todos aqui participaram domingo passado, ok? Mas está lá gravado no canal do YouTube, você pode ir lá assistir, né, essa série, a primeira parte dela. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, e eu tenho certeza que Deus irá levar você a viver algo sobrenatural. É vontade de Deus nos abençoar, é vontade de Deus te ensinar, te capacitar, é vontade de Deus te tornar um exemplo para muitas pessoas. Sabe, o povo de Deus, ele é reconhecido pela prosperidade. O povo de Deus, ele é reconhecido, sabe, pela proteção de Deus. O povo de Deus, ele é reconhecido porque mesmo diante de todas as lutas, esse é um povo que permanece com fé e caminhando todos os dias. Sabe, é loucura para os sábios dessa terra. Como assim? Você está falando tanto desse Jesus, olha a tua vida, talvez não mudou muita coisa, alguma coisa não aconteceu. Não interessa. Eu continuo crendo, eu continuo amando e eu continuo de pé, sabe? E nós sabemos disso. E se você olhar, literalmente, né, Israel é esse povo de Deus. E hoje a gente está sabendo, eles estão em ataque, que o Senhor dê graça, pare essa guerra, cesse tudo isso que está acontecendo em Israel, em nome de Jesus, que haja paz em Israel. A Bíblia diz que aqueles que abençoam Israel se tornam abençoados, amém? Então fala assim, que haja paz em Israel, amém, glória a Deus. E é uma questão, não quero entrar na questão da guerra, mas por mais que é um país que sempre esteve envolvido em guerra, eles sempre estão de pé, e eles sempre continuam adorando a um único Deus, amém? Ok? Falta muita coisa ainda, mas essa aí é para outra hora. Então, o que nós falamos sobre honra na semana passada? Eu vou trazer alguns pontos para a gente poder lembrar aquilo que o Senhor falou conosco. Primeiro, que se é desejo do Senhor nos abençoar, se é desejo do Senhor fazer a obra na nossa vida, te curar, é vontade de Deus curar a gente? Sim, é vontade de Deus. É vontade de Deus fazer com que a sua vida sentimental seja estável, seja boa, seja perfeita? Sim, é vontade de Deus. É vontade de Deus te fazer uma pessoa próspera? Sim, é vontade de Deus. Mas não é porque você é próspero, não é porque você é curado, não é porque você tem a proteção de Deus, que você não vai passar por lutas, que você não vai passar por dificuldades. Então nós não podemos colocar em nosso coração que lutas, batalhas, dificuldades que passamos na nossa vida, não é sinônimo que Deus não está com a gente. Faz parte desta terra injusta, faz parte deste momento que nós estamos vivendo. Porém, a nossa fé é a esperança que gera dentro de nós, que um dia tudo isso vai acabar. Então fique forte, querido, fique firme, fique de pé. Agora, uma coisa que Deus está nos ensinando através da honra, é que por mais que Ele queira nos abençoar, por mais que Ele queira te fazer próspero, você precisa crer, você precisa honrar, valorizar. E nós falamos semana passada que a honra e a fé são duas coisas que andam junto. Não dá para dizer que você honra alguém que você não acredita. Se você não acredita que aquela pessoa é o que você imagina que ela seja, você não vai produzir honra para ela, você não vai tratá-la com honra. Então muitas vezes nós estamos deixando de viver o que Deus tem para as nossas vidas por não estarmos honrando, valorizando, reconhecendo o seu poderio na nossa vida, amém? Glória a Deus. Lembra, nós falamos na semana passada que Jesus, ele esteve numa aldeia e ele não pôde curar pessoas naquele lugar. Não que ele não quis, ele não pôde. Por que ele não pôde? Porque pessoas não o honraram, duvidaram dele. Então tem muita gente que está com o coração duvidoso, e por causa desse coração duvidoso, a recompensa não chega na nossa vida.
Então nós podemos deixar de viver o que o Senhor preparou para nós. E é fato, amado. Deixa eu te falar, se tua infância foi dolorosa, se você foi vítima de abuso, se você foi vítima de injustiça, de verdade, nada disso foi vontade de Deus. Como eu disse, é uma terra injusta. Ok? Agora, andarmos em honra é andarmos em obediência, em fé. E isso faz com que eu e você andamos nos passos de Jesus, para que as promessas dele sejam realizadas em nossa vida. Por isso, devemos honrá-lo. E andar em honra não é uma questão de sentimento. A gente não vai ter vontade, olha, eu estou sentindo de honrar. É uma decisão. Né? E nos últimos dias, de verdade, amado, muitas pessoas estão vivendo mais pelo que sente do que pelo que decide viver. Sabe, existe uma escolha na nossa vida. E decisão são coisas que nós tomamos e ponto final. Por exemplo, eu estou sentindo de casar com essa pessoa. Aí você casa. E aí depois o sentimento foi embora, porque vem as lutas, vem as dificuldades. Aí você fala o quê? Agora eu estou sentindo de descasar com essa pessoa. Aí você descasa. Aí você acabou de descasar, você ficou sozinha. Aí você fala assim, agora eu estou sentindo que eu estou sozinha e eu preciso arrumar uma outra pessoa. E vira esse vício, esse ciclo vicioso. E cadê a mão de Deus? Então, nós que confessamos Cristo como o Senhor da nossa vida, nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo aquilo que é certo, ok? Então muitas vezes você não vai sentir vontade de abençoar, de cuidar de alguém, de perdoar alguém, sabe, de amar alguém, de ajudar alguém, mas nós andamos por aquilo que é certo, ok? Da mesma forma, andar em honra não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido ter uma vida onde a minha vida honra o Senhor, né? Deus, ele deseja nos recompensar, e a recompensa, ela pode ser completa, ela pode ser parcial, ou ela pode ser nenhuma. Quantos de nós temos vivido bênçãos parcial, né? Alcança alguma coisa, mas aquilo daqui a pouco se acaba, estraga, perde. Alguém arruma um emprego, pastor, eu fui abençoado. Depois de 2 meses, já não sente mais abençoado. Já não é tão bom aquele emprego. Era tão bom no começo e depois não era tão bom. Alguém pede um casamento, olha, né, que maravilha, arrumei o casamento. E aí agora as coisas não acontecem do seu jeito e agora não é tão bom esse casamento. E assim vai na nossa vida. Há uma oscilação de sentimentos. Por quê, amados? Por que tudo isso? Por que somos pessoas assim? Porque de verdade não estamos honrando aquilo que Deus está colocando sobre as nossas vidas. Amém? Então, Deus, ele deseja nos recompensar. Então, a honra e a desonra vão ser demonstradas através de atos, de palavras e de pensamentos. Muitas vezes, o que nós imaginamos? Porque você não fala nada, você não está honrando, não está desonrando. Mas só de você pensar na tua cabeça, você está desonrando. Por exemplo, aqueles homens que estavam ao redor de Jesus, quando Jesus estava numa cidade e queria fazer milagres, ele não pôde fazer, porque o pensamento daquele homem eram assim: quem é esse? Ele não é o filho de José, o filho do carpinteiro? Ele não é aquele que jogava bola entre nós? Ele não é aquele cara comum? Não é aquela pessoa normal? Às vezes nós estamos aqui e deixamos, sabe, há uma questão automática na nossa vida, sabe, de padrão de julgamento. Quantos estão me vendo aqui pela primeira vez, talvez, ou nos assiste, e ele olha assim e fica: o que esse cara está falando? Quem que é ele? Será que vai ser alguma coisa daí? A gente começa dentro do nosso coração, é algo, querido, que talvez você nem pense para fazer. Você faz automaticamente, né? Quando você vê alguém na rua, ou alguém te cumprimenta, alguém, sei lá, faz algo, uma novidade, uma pessoa aparece, qual é a sua primeira análise? Esse cara quer me enganar. A gente está tão preocupado com essas coisas. O que esse cara está... Um vendedor, né?
chega para você e fala, olha, ficou muito bonita essa roupa em você, né? O que você faz? Ou você acredita, né, que você está precisando muito de atenção e fala, ficou, que ninguém fala isso para mim, então deixa eu vou comprar. Ou senão você fala assim, esse cara está querendo me enganar. Então nós temos um pré-julgamento muito rápido dentro do nosso coração. E deixamos de olhar com os olhos de Cristo. Deixamos de olhar para as pessoas com os olhos de Jesus. E quando as coisas é de Deus, e quando Deus está falando com a gente, quando Deus está tratando o nosso coração sobre essas coisas espirituais, sobre coisas que vão te levar a você dar uma resposta de honra ou de desonra, é nesse momento crucial da tua vida que você precisa dar uma resposta positiva para Deus, para que você viva um milagre, para que a bênção na tua vida seja completa. Então, o desejo do nosso coração é, através dessa mensagem, gerar em você uma fé convicta, um padrão de honra, onde a palavra de Deus não vai tomar um lugar vazio, um lugar que talvez, uma possibilidade, mas ela vai tomar um lugar, isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro, esse aqui é minha base. E uma coisa que nós também aprendemos na semana passada, é que talvez você não desonre a Deus. Talvez todos aqui não tenham coragem de dizer assim, e deixará o homem, pai, sua mãe, e se tornará... Não, isso aqui está errado, Deus. O Senhor não, isso aqui... Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão fazer isso. Eu acredito que a maioria. Ok? Sentido? Faz ou não? Aqui, vocês têm coragem de falar mal da palavra de Deus? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza mesmo. Porém, a honra, a desonra é tratar de uma forma comum aquilo que é valioso, aquilo que é precioso. Então, quando eu não falo mal da palavra, porém, está escrito que toda sorte de bênção está sobre a tua vida. Amém. Obrigado, Jesus. Eu estou fazendo o quê? Estou comparando isso com qualquer livro de coach nessa terra. Eu estou comparando a palavra de Deus com qualquer linha de filosofia, de raciocínio que já te ensinaram em algum momento. A gente coloca o que é precioso no nível igual o que é humano, racional. E a gente precisa sair dessa caixinha. A gente tem que pegar e falar assim, uau! O que Deus está falando é valioso. Ele falou que vai me curar, então eu vou honrar isso. Ele falou que Ele vai prosperar a minha casa, então eu vou crer nisso, vou andar como uma pessoa próspera. Ele falou que eu preciso amar, por isso eu vou honrar e eu vou amar os que me perseguem, sabe, os que me cercam, eu vou amar os que se levantam contra mim, porque é palavra. E quando eu honro a palavra de Deus, eu ponho um peso sobre ela, eu dou um valor sobre ela. Querido, quem na sua vida tem, que palavra de alguém na sua vida que tem peso sobre você? Talvez quando você era menor, na maioria aqui, quando você era mais criancinha, onde sua mãe e seu pai cuidavam de você, fala a verdade, tinha ou não tinha um peso a palavra deles? Então, eu quero que você entenda o sentimento que você tem que ter diante da palavra de Deus. Isso é verdade. Isso é poderoso. Isso faz sentido na minha vida. Isso me transforma. Porque é desta forma, dando este valor, que você vai começar a transformar as recompensas na sua vida, que estão no mundo espiritual, no mundo material e real. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então eu quero usar hoje, eu quero usar 2 personagens bíblicos, onde ele vai nos ensinar a como nos portar, a como viver uma bênção completa, não uma bênção parcial ou nenhuma bênção. Como viver um galardão completo. Como tomar posse, sabe, em honra de uma bênção completa. O primeiro texto está no livro de Mateus, capítulo 8, verso 5. E diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum,
Dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Então, um centurião chega diante de Jesus e ele fala: olha, pai, Senhor, eu tenho um servo e ele está paralítico e sofrendo demais. Jesus então disse para ele, no verso 7, bom, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Esse texto ele é muito rico de detalhes. E ele começa a mostrar coisas aqui sobrenaturais. Primeiro, no verso 8, nós vemos que um centurião, e quem é esse centurião? Nós precisamos entender. Um centurião, ele é um homem na fé, um soldado romano, na verdade um centurião romano. Para vocês terem uma noção, uma legião de soldados romanos é 60 mil homens. 6 mil homens, desculpa, 6 mil homens. Uma legião de soldados romanos. E precisa de um comandante para uma legião. E para essa legião, cada 6 mil homens, nós precisamos de 60 centurião. Então, cada centurião cuida de 100 homens. Escute os detalhes, porque é importante. Então, o que esse homem está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que ele sabe o que é a autoridade. Ele sabe o que é o poder da autoridade. Sabe, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não souber obedecer, se você é uma pessoa que não tem alguém que te lidera, se você é uma pessoa que vive do teu jeito, da tua maneira, dificilmente você vai ter pessoas que vão acreditar em você. Dificilmente você vai ser honrado em algum momento da tua vida. Dificilmente você vai ter força para honrar alguém. Está me entendendo? Tem certeza? Cara de ué de vocês. Bom, eu vou melhorar aqui. Ok. Sabe, ele coloca aqui, ó. Jesus falou: eu vou curá-lo. Ele respondeu: o centurião. Vamos entender aqui. Qual era o império que dominava na época que Jesus estava? Roma. Para os romanos, eles eram a maioria, eles eram o maioral, eles eram quem retinha o poder, eles eram os melhores. Os judeus, os outros povos, tudo era escória, tudo era sem valor. E esse soldado, esse centurião, esse homem de patente, esse homem de autoridade, chega diante de Jesus, e ele se inclina, ele se rebaixa, ele deixa, sabe, ele dá a honra para Jesus. Ele fala: ei, por mais que a minha cultura, por mais que o Império Romano, por mais que tudo que eu creio, se diz ser maior que você, eu não sou digno de você ir na minha casa. Sabe o que é isso? É abrir mão de todo o nosso orgulho, querido. É abrir mão de toda a avareza, de todo o egocentrismo que tem dentro de nós, de toda maneira que você pensa assim: eu acho que é desse jeito, eu penso dessa forma. É abrir mão de princípios, de valores da nossa vida que nós carregamos a vida inteira e dizer assim:
não é do meu jeito. É do jeito que Jesus está querendo falar comigo. Muitos de nós não recebemos recompensas dos céus, porque ainda colocamos o nosso eu acima da palavra de Deus. Eu acredito que nem só o nosso eu, mas quantos de nós estamos colocando as circunstâncias acima da palavra de Deus? Hã? É interessante, uma coisa que a gente não prega, uma teologia da prosperidade, no sentido que com Jesus você tem que ficar rico, você tem que ser milionário. Mas deixa eu te falar uma coisa, com Jesus todas as suas contas precisam estar pagas. Com Jesus as suas necessidades precisam ser, saciadas. Porque Ele diz que saciaria todas as nossas necessidades. Ele disse que é responsável, com a tua vida. Com o que você tem que comer, com o que você tem que vestir, aonde você tem que morar. O nosso Senhor é responsável com isso. Mas quantos de nós sofremos e padecemos? Quantos de nós tomamos remédio? Quantos de nós estamos aí com a cabeça louca por causa dessas coisas? Tem dúvida no nosso coração sobre essas coisas. É uma incerteza de quem você vai ser amanhã. É uma falta de direção do realmente se você vai casar, se você vai ser feliz, se você vai ter condições de cuidar do seu filho, se você vai ter condições daquilo. Toda uma vida voltada para aquilo que Jesus falou. Não olhe para isso. Então esse centurião, ele nos ensina que por mais que ele tenha uma patente, por mais que ele tenha autoridade, por mais que ele tenha razão de dizer por que eu faço aquilo que faço, ele abre mão disso e ele fala: Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Ou seja, tudo que eu sou não chega aos pés de quem o Senhor é. A tua verdade prevalece. Isso é forte, igreja. Isso é muito importante. No verso 10, interessante que Jesus olha para isso e ele fala assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Sabe o detalhe da palavra admirar-se? Talvez para nós é algo comum, porque tudo é novidade e a gente, nesse mundo ainda de escassez de amor, de bondade, quando algumas coisas dessa aparecem, a gente fica admirado. Olha que diferente essa pessoa que não sei o que. Mas nós estamos falando de um Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas. Nós estamos falando do Senhor Jesus. Ele se admirou porque este homem tomou uma posição diferente. Amado, quando nós o honramos, nós atraímos a admiração de Deus para a nossa vida. Quando nós rebaixamos o nosso coração, quando nós saímos de uma posição de superior, de eu sei da verdade, e dizemos: Jesus, me ensina a verdade, me faz andar na verdade, me mostra se eu estou errado, me mostra o teu caminho. Quando eu me sujeito a esse sentimento, quando eu permito esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento sair de dentro de mim, eu estou dizendo: Senhor, não a minha, mas a sua, eu preciso entender. Eu até hoje, amada, fala a verdade, quantos de nós sofremos por andar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pensa, por escolher o que a gente acha que é melhor diante dos nossos olhos. Ei, a Bíblia não quer pôr você, você vai escolher vermelho hoje, você vai vestir tal roupa, vai casar com tal fulano tal. A Bíblia não vai dizer isso. A Bíblia não vai falar onde você tem que morar, com quem você tem que trabalhar, que tipo de profissão você tem que ter. Mas a Bíblia, ela mostra caminhos que apontam para a tua vida, que você vai escolher um bom marido, que você vai escolher, vai ter um bom gosto para se trocar, para se arrumar, que você vai escolher uma profissão boa, que glorifique o nome de Jesus. Você está entendendo? Ela nos direciona. Quantos de nós estamos abrindo mão disso e vamos viver do nosso jeito? E por causa disso, querido, a recompensa não vem, o milagre não acontece, coisas não mudam na tua vida. Não é que Deus está retendo: olha, estou bravo com você.
Então, porque você foi desobediente, eu vou te castigar e não vou te dar as coisas. Não tem a ver com isso. Deus não está castigando ninguém. Deus não está, amaldiçoando ninguém. O que Deus está falando é assim: ei, amados, o caminho é esse. Olha, o mapa é esse, a direção é essa. Anda nisso. Aqui, você tem uma bênção. Porque essa terra é ruim. Essa terra é malvada, existem pessoas ruins, existem pessoas malvadas, e se você não entender isso, amado, não só todas as pessoas, existe um mundo espiritual que é real, e aí o que acontece? Se você trilhar no teu egoísmo, na tua maneira, esse mal vai te dominar e te consumir. Não é Deus que está proibindo alguma coisa, não é Deus que está deixando de fazer, são escolhas nossas. Ele te ama ao ponto de deixar você livre para escolher. E não ore, tá? Ai, Deus, tira o livre-arbítrio de mim. Não ore, porque Ele não ouve essa oração. É contra Ele o que Ele estabeleceu. O que Ele quer é que você seja responsável pelas suas ações. Amém? Então, ele vira para esse homem e fala, Jesus, ele se admirou-se e disse aos que seguiam. A ação de honra desse centurião não só trouxe admiração, mas tornou esse homem um exemplo a ser seguido. Olha, presta atenção, o que esse cara está fazendo? Então nós, nos nossos dias de hoje, isso tem que ser contemporâneo na nossa vida e a gente prestar atenção no que Jesus está querendo dizer e ensinar. E ele fala assim, digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha como a honra está ligada com a fé. Olha como nós valorizamos e darmos o direito de Deus fazer a obra na nossa vida, experimentar o que Deus tem para nós. Ei, amado, tudo bem, eu acredito que muitos de nós vamos ter preocupações, medos, dificuldades. Isso não está, nós não estamos isentos disso, mas eu quero que você mesmo diante disso tudo, encare seu medo, encare suas preocupações, experimente desse amor, experimente dessa bondade, experimente honrar a Deus, porque você vai desfrutar do que Ele tem para você. Quando Jesus olha para ele e fala, cara, tá vendo? Não há em Israel tamanha fé, não há em Israel. O que existia em Israel na época de Jesus? Fala para mim, homens de fé que estavam no momento ali de Jesus. Vou citar dois conhecidos. Primeiro, João Batista, profeta, o último dos profetas, o homem que abandonou toda a sua vida para ir para o meio do nada, para pregar o evangelho, encarou os reis da época, encarou várias situações, e até perdeu a cabeça, porque esse homem tinha fé em Jesus. E mesmo assim, Jesus fala assim, que a fé do centurião é maior que a fé dele, de João Batista. Jesus disse, não há em Israel fé do tamanho desse cara aqui. Vamos lá, Maria, mãe de Jesus. Ela creu que o anjo mensageiro trouxe a mensagem, acreditou, recebeu, concebeu Jesus. Não tem uma fé enorme? Mesmo assim, a fé dela ficou pequena, perto da fé do centurião. Por quê, amado? Porque ele abriu mão de tudo que ele tinha de valor para acreditar no que Jesus estava falando sobre ele. Você quer viver honrando o Senhor? Larga os seus padrões. Larga a maneira que você tem olhado as pessoas. Jesus vai começar a te honrar. Jesus vai começar a te engrandecer. Não porque você está largando, porque você agora começa a andar no caminho dele. No caminho da bênção, no caminho da prosperidade. Posso ouvir um amém? Entende porque algumas coisas não estão acontecendo na sua vida? A segunda personagem aqui é uma mulher. Está em Marcos capítulo 7, verso 24, que diz assim: então Jesus, deixando a Galiléia, e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro, e não queria que ninguém soubesse aonde ele estava hospedado.
Mas não foi possível. Vamos entender. Então, Jesus deixou a Galiléia, se dirigiu para o norte, para uma região de Tiro, e não queria que ninguém soubesse. Então, ele estava secreto, ele estava num lugar escondido, secreto, ok? Mas não foi possível. Por quê? Manter o segredo. De imediato, logo quando descobriram que ele estava ali, uma mulher que tinha ouvido falar dele, veio e caiu aos seus pés. Fala, caiu aos seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro. Fala, espírito impuro. Ela implorou. Fala, implorou. Uau. Quanta coisa essa mulher fez. Ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Agora ainda, sendo ela grega. Fala, grega. Ok. Nascida na região de Fenícia, na Síria. Jesus lhe disse: primeiro deve-se alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Espera aí. Quando a gente lê esse texto assim, a gente fala, poxa, aconteceu muito rápido. Vamos dar continuidade no texto. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já saiu da sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio a havia deixado. Glória a Deus, aleluia. Mas então, como eu disse, a gente lê e tão rápido. E passa despercebido os sentimentos que está atrás desse texto. E tipo assim, você olha para esse texto e fala assim, o que isso tem a ver com honra? O que isso muda na minha vida, pastor? O que isso denuncia? O que isso pode mostrar para mim onde eu estou andando errado? Bom, primeira coisa. A Bíblia diz que essa mulher, ela encontrou Jesus e ela se lançou aos pés de Jesus. Amado, isso é um ato de humilhação? Isso é um ato de redenção? Sim. É um lugar certo? Quantos de vocês estão aos pés de Jesus? Quantos de vocês, toda manhã, ou toda noite, ou em algum momento do seu dia, se prostra diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu necessito disso, eu necessito daquilo, obrigado por isso, ou agradecendo, tendo a sua vida, sabe, de devoção a Deus. Quantos de vocês, sabe, têm o coração dobrado ao Senhor? Amém? Posso ouvir um amém? Tá. O motivo que ela tinha, ela não estava querendo ali comer, ela não estava querendo ali riqueza, ela não estava ali querendo algo que poderia enaltecê-la, ela estava buscando a cura da filha dela, que tinha um demônio que dominava aquela menina, um mal possuía aquela moça. Ela estava lutando por algo que é valioso. Quantas vezes na nossa vida, as nossas questões, as nossas necessidades, elas têm um valor para nós, tem uma importância muito grande. Beleza? Faz sentido. Você consegue se ver nessa história? Você consegue se ver, sabe, nos seus dias difíceis, nos seus dias de oração, sabe, ali diante do Senhor, buscando, se prostrando. As suas necessidades são importantes. A sua dor é importante. Jesus, Ele quer curar, como eu disse desde o começo. Jesus quer te fazer prosperar. Jesus quer fazer a diferença na sua vida. Outra atitude dessa mulher, ela não, o texto não diz que ela chegou e falou, Senhor, estou precisando de um milagre, estou precisando de alguma coisa. Não, o texto diz que ela implorou. Quantos aqui a honra já foi embora? Quantos aqui já perderam toda a paciência? Quantos não chegam nem nessa etapa? Mas vamos entender que você é uma pessoa que crê em Jesus e sabe que Ele te ouve e sabe que Ele vai fazer as coisas na sua vida. Então você se lança aos pés, você tem uma justificativa para a sua causa, porque ela é boa, ela é plausível. E também agora você está implorando, você está insistindo em oração, está buscando, está mostrando para Deus, olha o quanto eu quero. E sabe qual que é a resposta de Jesus para aquela mulher? Não. Não vou fazer.
Hã? Sabe, se hoje Jesus dissesse não para a tua causa, será que você ia tomar a mesma posição de honra daquela mulher? Nós conhecemos o enredo da história, acabei de ler. Sabe, mas será que não seria um pouco diferente a nossa atitude? Será que a sua atitude não é, eu estou fazendo um monte de coisa. Espera aí, eu estou implorando. Olha, eu parei disso, eu parei com aquilo outro. Por que o Senhor não para me ouvir? Ei, quer saber, Jesus? O Senhor disse que o Senhor é amor. E que amor que é esse? Quantos de nós paramos num processo porque ouvimos um não? Eu honro a Jesus, mas é só o não bater a tua porta, é só você ser repreendido por algo, é só dizer que você está errado em alguma coisa, é só mostrar um erro teu, que aí você faz o quê? E a pergunta é, será que nós continuamos honrando? Será que nós continuamos ali aos pés? Será que nós continuamos ali implorando? Eu sei, sabe o que é? Jesus é famosinho. Porque não tinha muita gente lá. Né? O texto fala que ele estava se escondendo, ele não queria curar as pessoas. Jesus se escondendo, pastor. Nossa, sabe, a gente cria uns padrões. Não é verdade? O que vocês acham? Como que você agiria nessa situação? Se é a tua filha, se é a tua história, amado, você continuaria insistindo? Ou você começaria a reclamar para os quatro cantos da terra? Não vamos naquela igreja não, porque aquele pastor lá fala muita verdade. Ele fala a verdade dos outros, a dele ele não fala. Sabe, se Jesus é amor, por que ele não está me curando? Que amor que é esse? Sabe o que Jesus quer? Jesus quer o público. Quando tem muita gente, Jesus faz milagre. Quando tem ninguém, Jesus nem me dá atenção. Mas se fosse o bastante, só isso, Jesus ele pega, ele ainda fala assim, cara, olha, eu não vou fazer isso. E não é lícito eu tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. Sabe, amados, ele piorou mais a situação aqui. Sabe o que aquela mulher faz? Ela honra Jesus. É como se dentro do coração dela existisse algo dizendo assim, para onde eu irei, se só tu tem palavra de vida eterna? O que eu vou fazer da minha vida, se só Jesus pode mudar a minha história? Mas você percebe quantas vezes nós tomamos um caminho de desonra? Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados por Deus, não ouvidos por Deus, achando que Deus não ouve mais a nossa oração, que Deus não escuta mais? Não é isso, amado. Deus está querendo nos ensinar que nós precisamos honrar. A honra muda o coração de Jesus. Aquela mulher, ela fala assim, olha, Senhor, é verdade, eu não mereço mesmo. Não mereço mesmo. Não é uma hipocrisia, mas é entender, queridos, que o que Cristo poderia fazer por nós, Ele já fez. Ele deu a sua vida para que todos nós fôssemos salvos. E chega um momento que isso está você está tão enjoado disso, ou tão satisfeito disso, que isso começa a perder o valor para nós. É que não basta só sermos salvos, nós temos que ter um namorado, um casamento, uma casa, uma vida melhor, todas as orações respondidas. Não basta só sermos salvos. Não basta só termos a salvação. Para que eu vou usar a salvação, pastor? Para você não queimar no inferno, querido. Cara, nós somos livres do inferno. Você já parou para pensar nisso? O inferno é um lugar onde não vai ver a tua face.
Já parou para pensar nisso, querido? Não por medo. É porque vamos além do inferno. A gente pode entrar na presença dele a qualquer momento. A gente pode senti-lo, amá-lo. E o céu é o lugar onde nós vamos morar. Você trocaria o céu por uma vida melhor aqui na terra? E por que a gente age dessa forma? Por que o céu perde o valor tão rápido para nós? Sabe, é dizer, Jesus, o Senhor já nos deu tudo. E eu sou muito feliz e grato por tudo aquilo que o Senhor já me deu, porque foi a salvação. Mas eu estou precisando de algumas migalhinhas aqui para mim. Mesmo assim, eu sei que ainda no Senhor há tanta bondade e misericórdia que as migalhinhas mudam toda a história dentro do meu coração. É sair de uma posição de desonra, querido. É sair de uma posição de que eu tenho razão, eu sou certo. E começar a se colocar num lugar onde o meu caráter é tratado. Onde o meu homem é tratado. Faz sentido, não? E ela vira para ele e fala assim, das migalhas. Aquilo mexe com Jesus. Aquilo está dizendo para Jesus, olha, tudo que o Senhor está falando é verdade e eu te honro e não te desrespeito. E eu quero valorizar o que o Senhor é. O pouquinho que o Senhor puder me ajudar, muda a minha história. Jesus vira para a mulher. E diz assim, boa resposta, disse Jesus. Vai para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. Sabe, queridos, o que está faltando nós fazermos hoje, darmos boas respostas para Jesus. Obrigado, Jesus, pela vida que nós temos. Fala a verdade, sua vida é boa ou não é? Hã? Ei, dá para olhar para a tua vida e falar assim, cara, como Jesus te abençoa, como Ele cuida de você. Não dá para carregar um sentimento aqui dizendo assim, ixi, está faltando muita coisa para acontecer na minha vida. Ei, amado, tudo Ele já conseguiu. O que vier a mais é lucro, a gente se alegra. Mas se não vier, a gente já tem tudo. Faz sentido isso? Isso nos deixa mais apaixonados por Ele.